Fórum Mídias de hoje, 5 de setembro de 2025, ano da condenação, ano 1 da condenação do maior criminoso da história do Brasil, Jair Bolsonaro. Aqui, o que poderiam ser, mas nem isso são, os dois aqui, o Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, fizeram ataques à Fórum. É uma matéria publicada na Fórum como se fosse uma matéria infamante em relação ao pai deles. Logo quem? A pessoa que zombou de brasileiros morrendo na Covid, zombou de pessoas morrendo por falta de oxigênio, zombou do desespero das pessoas em busca de vacina. Aqui o Carlos Bolsonaro, porque diferente deles que fazem recorte das coisas, está aqui o perfil dele e aqui a postagem onde ele reproduz o print que uma apoiadora deles fez de uma reportagem da revista Fórum. Agora aqui eu vou aproximar. Aqui está lá, Carlos Bolsonaro. O amor permitido contra Jair Bolsonaro desde sempre. E os doutores fingem cegueira. Viva a democracia e a independência entre os poderes. Isso aqui ele estava dando retweet, que é como se chamava no tweet, no X eu não sei como é que se chama, retweet, talvez. A Thalita, mulher patriota, sobre um print da matéria da revista Fórum, ela disse: isso jamais pode ser chamado de jornalismo, é esgoto a céu aberto. Transformar a saúde de um ex-presidente em chacota é o retrato do que essa imprensa militante se tornou, nojenta, abjeta e desumana. É isso que ela diz, que a reportagem transformou a saúde do Bolsonaro em chacota. Primeiro, Thalita, não sei nem se esse é seu nome, quem transformou a doença dos outros em chacota foi Jair Messias Bolsonaro, que ficou imitando as pessoas morrendo asfixiada. Você lembra disso? Ele é que fez isso. Não foi a revista Fórum. Ok? Agora, ele, o Carlos, colocou essa matéria no perfil dele e logo vieram, né? Porque o objetivo deles é colocar uma manchete com uma interpretação e aí vem os apoiadores e os robôs, porque eles, quando fazem isso, eles têm dois objetivos, tem os apoiadores e tem os robôs dele, né? Aí a Thalita tem razão, um verdadeiro, monstros, e etc, etc. Isso daqui são apenas alguns, foram vários, né? E agora mesmo eu recebi uma outra que eu não tinha visto ainda, que a pessoa escreveu um texto desse tamanho, dizendo um monte de bobagem, porque ela seguiu o que está dito aqui, como se a Fórum tivesse feito uma calúnia ou que a Fórum tivesse zombado da doença do Bolsonaro. Não é? Aqui está o que foi o print da matéria que eles colocaram como o achincalho ao Bolsonaro. Vamos ver. Quem escreveu essa matéria, eu sei bem quem foi, porque fui eu. Portanto, aqui está lá, Antônio Melo, tá? E aqui, olha o que é o conteúdo da matéria, porque é aquilo que eu sempre comento aqui no Fórum Mídias. Hoje em dia, as pessoas se concentram muito no título, na chamada, porque a maioria das pessoas não lê as matérias. Então, quem leu aquilo dali fala, nossa, está sacaneando o Bolsonaro, né? Mas vamos ver a matéria para ver se é isso mesmo. Mesmo que os bolsonaristas sejam inimigos do conhecimento da ciência, assim como nós, estão sujeitos aos efeitos de ambos e às leis da física
e da química, além da mais temida por eles, as leis do país, a Constituição, a justiça. Uma das mais famosas leis da ciência é a Lei de Lavoisier, também conhecida como Lei da Conservação da Massa, popularizada na frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É o que está acontecendo no momento com Jair Bolsonaro, enquanto presidente da República e com poder nas mãos, motociata, jet ski, andando a cavalo, né? Quem não se lembra disso? Ele se dizia imbrochável, imorrível e incomível. Agora que a papuda é o destino, já tem até cela aberta esperando por ele por lá, onde ele deve ser condenado a mais de 40 anos de cadeia. A lei de Lavoisier se manifesta e ele se transforma num idoso, coitado, todo remendado, que não para de soluçar e vomitar. Isso é a revista Fórum zombando do Bolsonaro? Mas que revista Fórum malvada, hein? Vamos ver se foi mesmo a revista Fórum? Pelo menos é o que dizem os filhos dele. Olha, aquilo que o Carluxo estava reprovando foi ele que fez. Olha aqui. Carlos Bolsonaro, por exemplo, postou na Rede X: o velho está magro. Olha que eu botei no título idoso, hein? O velho está magro, não tem vontade de se alimentar e segue enfrentando intermináveis crises de soluço e vômitos. Ou não foi a Fórum, então, que disse isso? Então, curioso, né? Aqui está a postagem do Carluxo, diferentemente dele, eu posto aqui a postagem inteira dele na Rede X, onde está esse trecho. Olha lá, o velho está magro, não tem vontade de se alimentar, com essa foto do imbrochável de cabeça baixa. Não é? Que coisa! Agora, para não ficar de fora, até o irrelevante Jair Renan, que Bolsonaro proibiu de abrir a boca na campanha, também fez postagem. Olha o que escreveu o Jair Renan. Que absurdo! Um senhor de 70 anos, cheio de problemas de saúde, todo remendado. Ele disse que o pai dele está todo remendado, sendo tratado como se fosse um criminoso de alta periculosidade. Só um detalhe: se o seu pai está todo remendado, é você que está dizendo. Agora, como se fosse, não, seu pai é um criminoso de alta periculosidade. O mais perigoso bandido do Brasil é Jair Bolsonaro, que tentou um golpe de Estado que previa o assassinato do presidente, do vice-eleitos e do presidente do tribunal. Ou seja, o povo votou e o seu pai queria matar o presidente eleito e o vice. Portanto, o maior criminoso do Brasil é o seu pai. Pelo menos está sendo julgado e deve ser condenado a partir da terça-feira, com sentença marcada para sexta-feira da semana que vem, dia 12. Olha como é que o Jair Renan postou a foto do pai. Não fui eu que disse isso, não foi a revista Fórum que zombou do pai dele. Olha aqui, o pai dele nem está assim hoje, mas o Jair Renan colocou o pai assim, tadinho, para provocar pena, que é o que a gente denunciou na matéria. Que absurdo, um senhor de 70 anos, cheio de problemas de saúde, todo remendado, está aí, ó. Foi o filho dele que colocou isso, né? Agora, a primeira parte do título da matéria da Fórum, olha aqui, ó, o UOL, sou imbrochável, Bolsonaro declara a apoiadores. Está aqui, ó, 17 de maio de 2021. Bolsonaro era presidente da República. O presidente Bolsonaro se reuniu com apoiadores, perguntado sobre sua saúde, e ele disse: fica tranquilo, já falei que sou imorrível, imbrochável e também sou incomível.
Aqui, uma medalha que ele criou. Imorrível, imbrochável, incomível. Quem disse isso foi o próprio Bolsonaro. Não foi a revista Fórum. Não fui eu. Foi o próprio Bolsonaro. Aqui, ó. Efeito Papuda, imbrochável, imorrível e incomível. Quem disse isso? Bolsonaro. Vira idoso, foi o Carlos que chamou o pai de velho. Remendado, foi o Jair Renan que disse. Soluçando e vomitando, foi o Carluxo. Portanto, o que a Fórum colocou aqui, como sempre faz, a verdade dos fatos. A Fórum é de esquerda, sim, mas a Fórum não faz pegadinha com a verdade. Aqui, como eles não podem ver um crime, um não pode ver o outro cometendo um crime que quer logo correr atrás para cometer também, porque eles não podem ver o outro cometer um crime, ele fala, epa, eu tenho que entrar nessa também. O Eduardo Bolsonaro, no seu perfil na Rede X, também replicou a postagem do irmão. Está aqui, ó, com as acusações contra a Fórum e a mim. Mas o Eduardo Bolsonaro não se contentou com isso, não. Ele teve que cometer o próprio crime dele. Ele pegou uma matéria, eu já falei sobre isso aqui outro dia, mas olha que grave, ele pegou e escreveu lá na Rede X. Nem mesmo o New York Times, identificado com a esquerda, imagina, consegue esconder os abusos de Moraes. Aí publicou o que seria o print de uma matéria do New York Times. O Dia Democrático do Brasil, como processar um presidente. Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, está indo a julgamento, mas seu caminho lá despertou a preocupação de que o judiciário tenha excedido seus limites. Aí a matéria começaria assim, no entanto, a maneira como o Brasil... Você já leu alguma matéria que começa escrito no entanto? Hein? Aí a gente descobre por que isso. Na matéria não começava assim. Ele, além de reproduzir a matéria do New York Times, ele editou, ele cortou todo esse trecho que está em azul aqui, ó, da matéria do New York Times, ele cortou fora. Só vem aqui, a partir do quarto parágrafo, falar, no entanto, a matéria dele começa aqui. Agora, o que estava escrito aqui antes que ele cortou? O Brasil levará o ex-presidente Jair Bolsonaro a julgamento na próxima semana sob a acusação de tentativa de golpe após a derrota nas eleições de 2022. Se condenado, ele poderá pegar décadas de prisão. Muitos brasileiros e muitos americanos assistindo de longe veem este momento como um triunfo da democracia. O Brasil, que emergiu de uma ditadura brutal há apenas 40 anos, terá conseguido algo que os Estados Unidos não conseguiram, levar um ex-presidente a julgamento por acusações criminais de que ele tentou se agarrar ao poder após perder uma eleição. Ou seja, o New York Times estava enaltecendo o judiciário brasileiro e o Brasil em detrimento dos Estados Unidos, que não levaram o Donald Trump a julgamento. E ele acabou reeleito, que poderia acontecer com o Bolsonaro aqui. Está aqui a matéria, ó, mais em detalhe, o dilema democrático. Agora, preste atenção numa coisa, o nome dos repórteres do New York Times, Jack Nickas e Ana Ionova. Detalhe, o Jack Nickas foi à Rede X e pegou a postagem do Eduardo Bolsonaro e escreveu em cima. Então, está aqui, ó, aqui mostrando os dois. Aqui a de cima é a do Jack Nickas, a de baixo aquela que eu mostrei agora há pouco do Eduardo Bolsonaro. Aqui o destaque para o Jack Nickas. Eu escrevi essa matéria e, infelizmente, o Eduardo omitiu várias partes nesta postagem.
Aqui está o que nós escrevemos e você pode ler a matéria completa gratuitamente aqui. Agora, eu quero lembrar o Eduardo Bolsonaro uma coisa. Olha aqui, ó, uma matéria do G1 de 2023. O New York Times processa OpenAI, criadora do ChatGPT, e Microsoft por violação de direitos autorais. O jornal norte-americano exige indenização dos prejuízos que podem chegar na casa dos bilhões de dólares. Cuidado, Eduardo Bolsonaro, porque você, além de replicar a matéria do New York Times, você editou a matéria, você falsificou a matéria. Você falsificou a matéria do jornal. Portanto, e você ainda está aí nos Estados Unidos, pode levar um processinho bem caprichado, bem caprichado. Agora, eles não podem ver um crime, porque o Flávio ficou com ciúme, e ele também foi, o Flávio, na mesma rede X, e cometeu o dele, pegou uma capa da Veja e meteu a farsa em cima da palavra o julgamento. Estava aqui a verdadeira capa da Veja, era só o julgamento, e ele meteu a farsa em cima. Então, é um padrão dessa família. Então, aqui, eles unidos são uns mentirosos. Todos eles. E com uma farta carreira de crimes que agora está começando a punição. Bolsonaro, depois de mais de 40 anos de impunidade, parece que dessa vez vai pegar 40 anos de cadeia. E o que o Brasil espera é que seja feita a verdade e a justiça dentro das 4 linhas, como o Bolsonaro sempre falou. E o que o Brasil espera é isso, ver toda a família Bolsonaro dentro das 4 linhas, assim como estão aqui, ó, dentro das 4 linhas, presos juntinhos na Papuda.